Olá, a nossa conversa hoje é para quem busca entender aquela disciplina mental que realmente separa os jogadores de elite do resto. A gente vai desvendar a vantagem Zanshin, o caminho para dominar a mentalidade de um verdadeiro profissional de pôquer. E tudo começa com essa frase aqui. É uma distinção fundamental. O amador, ele foca na mão que está na frente dele. Já o profissional enxerga o jogo como um fluxo contínuo. Não se trata de uma única decisão, sabe? Mas de dominar o processo inteiro a cada momento na mesa. Essa é a mentalidade que a gente vai construir hoje. Vamos direto a um ponto crucial: o erro crítico do vencedor. Parece até um paradoxo, né? Mas muitas vezes a maior vitória pode estar preparando o terreno para a próxima derrota. A gente vai identificar o que se chama de vazamento invisível, aquilo que custa dinheiro aos jogadores quando eles relaxam demais. E olha só que interessante. Quando se perde uma mão, o vazamento é óbvio, é o tilt. Causa uma perda de V de valor esperado que todo mundo vê. Mas, e depois de uma vitória? Aí vem o relaxamento, a complacência, e isso cria uma perda de EV invisível, que talvez seja até mais perigosa. É exatamente aí que o Zanshin entra, uma disciplina que corta esses dois vazamentos mentais de uma vez só. Ok, então se esse é o problema, qual é a solução? Vamos mergulhar agora na mente Zanshin e entender como essa filosofia de foco contínuo realmente funciona na prática. O termo Zanshin, ou Zanshin, ele vem das artes marciais japonesas. E o significado é a mente remanescente. Trazendo isso para a mesa de pôquer, a tradução é direta e muito poderosa. É um estado de consciência que continua focada, continua gerando valor, mesmo depois que a ação principal da mão já acabou. Ou seja, o jogo nunca para. E como isso funciona na mesa? Bom, essa mente remanescente significa que a leitura de ranges, de padrões, de emoções dos oponentes, ela nunca para. O stack continua protegido, não por medo, mas por atenção constante, mesmo depois de ganhar um pote gigante. O ponto central é esse: a mente de um profissional nunca se desliga entre as decisões. Isso nos leva a um modelo prático: o processo de 3 estágios. Essa é a estrutura para aplicar o Zanshin no dia a dia, transformando cada mão em um processo mental completo e consciente. Esse processo se divide em 3 fases. Primeiro, o antes da ação, a fase Zenin. É aqui que se mapeia tudo do oponente. Segundo, o durante, a execução. É tomar uma linha clara, intencional, sem hesitar. E terceiro, e essa é a fase mais negligenciada, o depois, o Zanshin. É aqui que a maioria dos jogadores perde dinheiro sem perceber. Essa revisão instantânea e os ajustes finos são que realmente forjam a vantagem do profissional. E essa mentalidade nos leva a um princípio ainda maior. O foco tem que estar no processo, não no resultado. É aqui que a gente encontra a verdadeira fonte de lucro a longo prazo. Existe uma verdade fundamental no pôquer: os resultados mentem. Uma decisão ruim pode, por sorte, ganhar um pote. E uma ótima decisão pode perdê-lo. A variância esconde a realidade. Mas o processo revela a verdade sobre a qualidade do seu jogo. Se a linha de pensamento é mais EV, tem que ser seguida. Se for menos EV, tem que ser corrigida, não importa qual foi o resultado daquela mão específica. Esse slide mostra um contraste muito claro. O jogador reativo olha para o passado, para as estatísticas, e só reage ao que a mesa apresenta. Já o jogador com Zanshin vive no presente com uma consciência total do que está acontecendo. Não se trata de apenas reagir, é antecipar e controlar. É a diferença entre ser um seguidor e ser quem dita o ritmo do jogo. E isso nos leva a um conceito ainda mais avançado, que é a expressão máxima do Zanshin, Seno no Sen. A ideia aqui não é só reagir a uma jogada do adversário, é ir além, é interromper a própria intenção dele, é explorar, pressionar ou até sair do caminho antes mesmo que o plano dele seja totalmente executado. Para a gente fechar, vamos deixar os resumos de lado e ir direto para algumas perguntas finais. Um desafio mesmo para uma autoavaliação honesta sobre o próprio jeito de jogar. A primeira pergunta para refletir é essa: depois que uma mão termina, a mente simplesmente se desliga ou o jogo real, o jogo mental, continua? A seguir, uma pergunta crucial sobre a origem dos ganhos de qualquer jogador. O lucro que está vindo é fruto de decisões sólidas e bem pensadas ou é apenas a sorte momentânea da variância? E, para terminar, a pergunta que realmente define o lugar de um jogador na mesa: quem joga está apenas reagindo ao que os outros fazem ou está de fato controlando o jogo? A resposta para essa pergunta é, no fundo, a vantagem Zanshin.